Olá, mais uma vez. Vamos então discutir os casos do estudo dirigido, casos de raio-x, e então vai ser uma miscelânea, com vários casos, e também, por conseguinte, a gente vai discutir um específico de raio-x de tórax. Primeiro caso é um paciente de 60 anos com queixa de dor nos joelhos, sem trauma, exames reumatológicos normais. E aí ele pede a hipótese diagnóstica e os achados clássicos de imagem dessa patologia. Mas, geralmente, as provas práticas de multimídia, que chamam, de residência, elas são dessa forma. Colocam a pergunta, o questionamento, o caso clínico, e depois a imagem. E aí você vai verificar os achados de imagem e descrever, dar sua hipótese diagnóstica, né? Então, nós temos aqui um paciente com um raio-x, uma radiografia de joelho, do joelho direito, lembrar sempre que o paciente está de frente, né, para a gente, e são as incidências AP e perfil. É assim que vocês sempre vão começar discutindo, às vezes é uma prova oral, então vocês têm que estar preparados para isso mesmo. E dessa forma a gente já começa falando que é um raio-x de joelho, as incidências direito, incidências AP e perfil. Se for tomografia, vai falar qual é a fase do estudo, ressonância também, a sequência, e assim sucessivamente. Nesse caso aqui, então, a gente tem uma radiografia de joelho, onde nós evidenciamos, Ana, aponta para mim, por gentileza, tá? Redução dos espaços articulares, notadamente do fêmur tibial medial, que é esse que está sendo assinalado, e mostra no perfil, por favor, o fêmur patelar. Isso, obrigada. Fora isso, nós vemos já que há uma esclerose das superfícies apostas, né? Isso. E também temos os osteófitos marginais, que são tanto patelares, como está sendo apontado para vocês, os femorais, que tanto no côndilo femoral lateral, anteriores, ali como foi assinalado, o medial, e nos platôs tibiais de forma menos evidente. Nós já conversamos que esses achados de imagem são sugestivos de uma entidade, uma doença. Alguém consegue pensar qual é a hipótese diagnóstica? Osteoartrose, professora? Osteoartrose? Perfeito. Osteoartrose, artrose do joelho ou gonartrose. Indo a mais além, vocês já respondendo isso, já contemplariam, né, o que foi perguntado, mas existe uma classificação, que é a classificação de Dejoux, e a classificação de Dejoux, a gente consegue identificar os graus de artrose, sendo o grau 1 a pré-artrose e o grau 4, o grau mais extenso de artrose, inclusive com instabilidade, e também a alteração do valgismo, são os achados. Esse aqui seria uma gonartrose já grau 3, né, que tem um pinçamento da interlinha articulada dos espaços, tá, do espaço femorotibial medial, está ali totalmente pinçado, e uma redução completa do espaço, e tem insinuação do côndilo femoral à cúpula interna, né? No caso, já tem ali como se fosse um efeito de basto. E esses são os achados de gonartrose grau 3, certo? Mas isso aí é só um plus, um a mais para vocês. Próximo casinho, por favor. Professor, licença, boa noite. Onde estão os osteófitos ali? Você consegue apontar aí para mim de novo, Ana? Também ali, ó, anteriormente no joelho, nos espaços, junto da tróclea ali, e no tibiais também tem, no platô tibial medial está mais evidente, e no femoral também, mas mais discreto. Pode passar o próximo caso que a gente aponta os achados.
Esse aqui está menos exuberante, mas aponta os osteófitos marginais, por gentileza. Isso. E a ponta dos femorais e tibiais, por favor, ali do medial, no AP. Isso, nas eminências intercondilares, platô tibial medial e no côndilo femoral medial também. Isso, perfeito. Vocês já vejam que esse caso é um caso também de artrose do joelho, mas menos exuberante que o caso anterior. Aqui tem menos redução, né? A redução é menor em relação ao esse caso anterior. Seria uma gonartrose grau 2, né? Não tem ainda pinçamento do espaço, né? Redução completa do espaço. Próximo casinho. Ingrid, você pode ler esse enunciado aí, por favor? Fala, professora. A paciente de 50 anos com dor primária sabidamente conhecida, em acompanhamento no UNACOM, da sua hipótese diagnóstica. Certo. Obrigada. Então, nós temos aqui uma radiografia de quadril, né, da porção da bacia, da hemibacia esquerda, e quadril esquerdo, apesar de estar um D grande ali, né, mas no caso está do lado errado, esse aqui está virado. Mas, enfim, a gente tem o seguinte, que há uma redução do espaço articular coxo-femoral, né? Isso, obrigada. E isso é sinal de artrose, de coxa-artrose. Mas fora isso, se você prestar atenção nos contornos ali, nas bordas do osso ilíaco, existe uma lesão, obrigada, Ana, uma lesão de aspecto infiltrativo e limites imprecisos, heterogênea, predominantemente lítica, com áreas blásticas de permeio. O que é lítico e o que é blástico? Uma lesão osteolítica é uma lesão que reabsorve, que, entre aspas, corrói o osso. Então, ela vai se manifestar como hipertransparente, vai ficar escura. Já a lesão blástica é a lesão esclerótica, que é a parte mais densa, mais branca. Isso, obrigada. E, diante, então, de uma lesão de aspecto de limites pouco definidos, e com essas características, isso fala a favor de uma lesão agressiva, de uma lesão suspeita. A gente falou na historinha que a paciente acompanha no NACOM, e que ela tem esse achado de imagem que tem dor local. Qual é a principal hipótese diagnóstica de vocês aí? Metástase osteosarcoma? Perfeito. Metástase óssea, primeira hipótese. Próxima hipótese, pela questão do blástica, na verdade seria mais condrosarcoma essa região, não sei quem falou osteosarcoma, mas essa topografia é mais de condrosarcoma, tá? E também é um tumor ósseo maligno, só que a matriz dele é fundral. E o osteosarcoma é de matriz óssea. E o osteosarcoma é mais comum do que o condrosarcoma, de acordo com a faixa etária, etc. Mas a nossa principal hipótese aqui seria realmente, se eu dissesse para vocês que essa paciente tem um câncer de mama, vocês pensariam numa meta-óssea. E o câncer de mama, ele dá tanto metablástica quanto lítica. Já o câncer de próstata, ele dá metástase blástica. Então, o osso vai ficar esclerótico. E a maioria das outras neoplasias dão lesões líticas. E aí as blásticas são mais voltadas para a próstata. Tireoide também pode dar, e mama. Ok? Próximo casinho. Perdão, antes de passar para o próximo caso, só mais uma informação.
Na verdade, 3 informações. Quando você estiver diante de uma lesão óssea, de um tumor ósseo, você tem que falar os limites, ou seja, se a zona de transição é larga ou estreita, porque se ela for larga, que é esse caso, você não sabe onde começa, onde termina a lesão. E isso fala a favor de uma lesão de limites pouco definidos. Agora, se é uma zona de transição estreita, é uma lesão que você delimita bem. E aí, isso é uma lesão mais bem delimitada. Uma lesão de zona de transição estreita, mais bem delimitada, fala a favor de um processo não agressivo, de um achado benigno. Já uma lesão mal delimitada fala a favor de um processo agressivo. Uma outra coisa que vocês têm que se ater é a densidade. Se é uma lesão lítica ou blástica, né, esclerótica ou lítica. E também vocês têm que se ater à localização. Se acomete metáfise, comete osso longo, comete diáfise, epífise, é um osso chato. Então, a localização. Essas são as principais características que vocês têm que determinar diante de um paciente com uma lesão óssea. Ok? Próximo casinho. Paciente, 60 anos, com um aumento de volume da coxa e dor. Descreva a imagem a seguir e informe o que podem inferir os achados a seguir. A lesão é benigna ou agressiva? Por quê? Ou seja, eu já respondi o que eu falei previamente, que é o outro item que eu não falei para justamente chegar aqui. Vamos lá. Primeira coisa, lesão, além daqueles achados que eu falei para vocês têm que ver se há reação periosteal, que é justamente isso que a gente vai ver aqui nessa lesão também. E aí, o que é a reação periosteal? Como o próprio nome diz, é a reação do periósteo à lesão que está acometendo o osso. Ela pode ser contínua ou descontínua. Quando é contínua, ela fala a favor de um achado benigno. Exemplo, o famoso calo ósseo. Calo ósseo nada mais é do que uma reação periosteal contínua. Já as lesões, reações periosteais descontínuas, nós temos aí casca de cebola, em cabeleira, em raios de sol, que essa é um exemplo de raios de sol. E também tem outra aí, que é a do triângulo de Codman. Consegue dar um zoom, Ana? Obrigada. Então, nós temos uma lesão predominantemente blástica, não, primeiro, uma lesão de limites pouco definidos, com zona de transição, então, larga, blástica, que se estende para os planos musculoadiposos em adjacência, ou seja, as partes moles, e acometendo a região metadiafisária distal do fêmur, ponto, em associação, vírgula, a reação periosteal do tipo raios de sol e triângulo de Codman. Raios de sol é essa em cabeleira aí que está apontando, ela não está apontando, também é chamado assim. E o triângulo de Codman, aí é nível hard, não sei se... continuando aqui da fise para cima, da ponta lá da diáfise, perdão, da diáfise, do terço médio, para baixo, antes do raio. Isso, exatamente, isso é o triângulo de Codman. Tanto aí quanto o anterior tem. Perfeito, Ana, você não me decepciona, muito bem. Triângulo de Codman é característico de um tipo de tumor ósseo maligno, que é o que vocês mencionaram antes, que é o osteosarcoma. Esse é achado clássico de osteosarcoma. Essa é a imagem clássica de osteosarcoma. E ela costuma cair em prova de residência. E, como eu falei, a matriz óssea, né, dá essa lesão blástica. Ok? É comum em pacientes, na verdade, os extremos. Ou pacientes jovens ou pacientes mais velhos. E tem essas características que a gente mencionou, acomete metáfise, mas pode também acometer as regiões metadiafisárias ali, como vocês estão vendo. Na verdade,
Ela é uma lesão diafisária, mas a gente vê que acomete metáfise, no geral, assim, quando a gente estuda, né? Pode passar. Dúvidas até aqui em relação ao tumor ósseo? Tumor ósseo é um mundo, caros alunos, mas vocês têm que saber quais são os preocupantes e quais não são preocupantes. Por exemplo, uma lesão desse aspecto, você tem que encaminhar para o ortopedista para fazer biópsia, para prosseguir investigação, para tratamento, inclusive oncológico. Uma lesão que realmente é extremamente preocupante. É claro que você não quer que chegue nesse ponto. Então, os detalhes vão fazer diferença, né? E você vai começar observando a densidade do osso. Mudou a densidade do osso? E se ela é mal delimitada, isso me preocupa. Se não, se ela é bem delimitada, ovaladinha, isso é uma inostose óssea, é uma ilhota de osso denso, não é preocupante, ok? Próximo casinho, um paciente 60 anos, negro, com insuficiência renal, aumento de cálcio sérico e anemia. Eu dei aí para vocês um método mnemônico nessa historinha. Alguém sabe? Vocês já ouviram falar no método mnemônico CRAB? Caranguejo? Siri? Enfim. Eu não, professor. Justamente é o método mnemônico da doença que a gente vai mostrar. Então, essa doença, ela comete muito pacientes negros, é a epidemiologia mais comum, e ela vai se manifestar com essas múltiplas lesões osteolíticas em aspecto de sacabocado, e elas acometem o esqueleto difusamente, notadamente o axial. Hoje em dia, claro que vocês querem que pegar a doença não nesse estágio, mas na prova de residência vai cair o clássico para vocês. Então, o crânio vai ser desse aspecto, e na coluna, que é o mais comum, né, começar, pode ter o plasmocitoma, que é um único, ou as lesões líticas ovaladas acometendo a coluna. E aí, esse é o aspecto, volta lá na historinha, só para eu mostrar. Então, paciente com insuficiência renal, com aumento de cálcio e anemia, isso aqui compõe o método mnemônico CRAB, sendo B de bone, de osso, e aí o aspecto é compatível com o diagnóstico diante do contexto clínico de mieloma múltiplo. Ok? Certo? Então, repetindo. Cálcio alterado, R de renal, A de anemia e B de bone. Ok? Professora, oi. Esse poderia ser o crânio com crânio em sal e pimenta? Porque eu pesquisei na internet e eu fiquei em dúvida. Aí, quando eu pesquisei esse crânio em sal e pimenta, falava que podia ser osteite fibrosa cística. Na verdade, assim, tem que ter cuidado com o aspecto em sal e pimenta, ele é como se fosse realmente o pozinho, assim, pontiforme. E aí, ele também está presente em outras doenças, hiperpara, secundário, mas é um dos achados também que pode estar presente. Mas ele pode ser chamado de uma forma ou de outra, só que o aspecto de sal e pimenta é o pozinho, é como se fosse várias puntiformes. O de sacabocada é esse com as imagens ovaladas, arredondadas, assim. Ok? Respondi? Acho que sim, professora. Eu teria que ver um pouco mais essas imagens para eu ter certeza disso, né? Que é só desse jeito mesmo. Só bem. Aí você vai lá no Radiopedia,
Coloca lá e aí busca os aspectos, entendeu? Pra poder ver. Tá bom, professor. Porque realmente, assim, a ideia é mostrar os mais clássicos para vocês e os que caem mais em prova de residência, que são os mais comuns, né, para a vida, porque existem muitos sinais radiológicos, muitos, muitos. Mas é claro que só vendo várias vezes para acostumar o olho. Por isso que a gente tem várias discussões de caso, ok? A próxima Professora, casinho. Oi. nessa última imagem, as lesões, elas são blásticas? Não, são líticas. Líticas. É preto. Blástico é branco. Ok? Professora, Oi. lesão blástica é aquela que estava um pouquinho mais lá em cima do osteosarcoma? Que tem uma... Essa parte branca, isso. Pegando naquela parte muscular também, a gente pode falar de lesão blástica? É a extensão do tumor para lá. E ali vai ter tanto reação periosteal quanto extensão tumoral. Mas você vai falar, o blástico é essa parte branca do osso, né? Ok? Tá bom. Então, Professora, a lesão aproveitando blástica, que a senhora... ela não é a exposição do osso, né? Como? A lesão blástica, ela não é a extensão do osso para além do tecido ósseo. Ela é Não, só... ela é a extensão tumoral. O tumor, que é de matriz óssea, ele se estende para as partes moles. Então, pode ter parte densa, calcificada lá nas partes moles? Sim, porque o osteosarcoma é um tumor ósseo, de matriz óssea, ok? Beleza, obrigado. Nada. Próximo, quem era? Maíra. Professora, aproveitando que a senhora voltou à imagem desse caso, eu fiquei com uma dúvida. A senhora teria alguma contraindicação para biópsia óssea, assim, um sinal que a gente poderia ver que não seria biopsiado, que não poderia biopsiar ela? Uma contraindicação. Na verdade, assim, você vai fugir do feixe neurovascular, mas tem muito tumor aí. Então, você vai procurar onde tiver. Se você está suspeitando de um osteosarcoma, você vai procurar essa parte mais densa para biopsiar, para não pegar a parte de tecido que não seja significativo, né? O material. Mas, assim, contraindicação, eu não entendi a tua pergunta, assim. Me elucida, dá Teria um algum tipo exemplo de aí. tumor, Um se tipo teria de algum tipo tumor. de tumor com, Tumor com alguma ósseo, eu desconheço. Não. Agora, assim, se você está falando uma suspeita de uma MAV, você biopsia, aí não. Mas aí não estou falando de tumor ósseo, entendeu? Um anjo nasofibroma, que sangra horrores, que é da nasofaringe. Realmente a gente não biopsia esse osso, ou essa lesão, porque ela sangra muito, o paciente vai sanguinar. Mas não é o caso do tumor ósseo. Por isso que eu estou te pedindo exemplos, entendeu? Porque a biópsia de um local é muito vago, né? Então tem que me falar o que você está pensando aí, né? Professora, a senhora conseguiu decifrar minha pergunta. Então, era isso a tua pergunta, era aleatório, assim. Isso? Sim, era aleatório. Aleatório aí é muita coisa, né? Mas de tumor ósseo é isso, assim, você vai fugir do feixe neurovascular, né? Mas, no geral, você vai fugir das estruturas nobres, lógico, né? E do feixe neurovascular, mas biópsia em geral, aí tem várias coisas que contraindicam, né?
Um tumor que está lá, é um tumor renal, você biopsia? Não, você já vai entrando para fazer nefrectomia, porque a partir do momento que você biopsiar e trouxer material pelo retroperitônio, você já está sedimentando célula. Então, não se faz biópsia assim, pelo menos de suspeita de carcinoma de células renais, né, que eu estou falando. Você já vai entrar para nefrectomia polar, ou parcial, ou total, dependendo da indicação, se você está suspeitando disso. CHC você não biopsia. Se você tem um CHC clássico, você pode, um dos 2 cânceres, esse e o meduloblastoma, você pode tratar mesmo na ausência de biópsia, já começa o tratamento. Então, assim, realmente o mundo é muito vasto, assim, é uma pergunta muito aleatória, não dá para eu usar, assim, sem nenhum caso específico, entendeu? Existem casos que você realmente biopsia e tem casos que não, mas a grande maioria você biopsia, né? Realmente eu não sei se eu esclareci ou confundi mais, mas é porque realmente a pergunta é mais complexa de responder. Oncologia é bem mais complexa. Então, próximo casinho. Os casos a seguir são de pacientes com a mesma doença reumatológica, em estágios diferentes, cuja clínica é de poliartralgia, rigidez matinal, dentre 8 sintomas. Dê a hipótese diagnóstica, descreva os achados de imagem que podem ser encontrados nesses pacientes, descreva o quadro clínico clássico desses pacientes. Certo, pode passar. Então, o que nós temos aqui? Nós temos vários pacientes, não é o mesmo paciente, em estágios diferentes da doença, onde vocês observam, a primeira coisa que aparece no raio-x é uma osteopenia periarticular, e é uma predileção pelas articulações metacarpofalangianas e interfalangianas distais, de forma bilateral e simétrica. Obrigada, isso aí. Metacarpofalangianas e interfalangianas proximais, eu falei trocado, perdão. Distais é osteoartrose, é outra doença. E, além disso, nesse primeiro caso, que é o caso mais avançado, já há uma erosão, uma alteração da morfologia e um desvio ulnar dos ossos das falanges, okay? Que aí chamam de dedos ao vento, enfim, tem uns sinais que eles associam. E, fora isso, há também alterações já nos ossos do carpo e da articulação radiocarpal. Uma outra região que não está tão bem vista aí, mas nesse segundo caso dá para ver, se vocês olharem ali o processo estiloide da ulna, há uma erosão desse processo estiloide. E um dos tendões que é comprometido é um que passa aí pertinho, que é o extensor ulnar do carpo. E esse tendão, ele é envolvido pela sinovite, pelo pânus que acomete essa doença. E alguém já sabe a hipótese diagnóstica? AR. Artrite reumatoide, isso aí. Então, repetindo, cometimento das metacarpofalangianas, interfalangianas proximais, de forma bilateral e simétrica. Há também um início pela osteopenia periarticular. E o que ocorre nessa doença? É a formação do pânus e o raio-x, quando vai aparecer os achados, já são não são achados iniciais. A gente vê primeiramente na ressonância e pode também ver pela ultrassonografia, que a gente vai ver
a alteração da sinovite, que não aparece no raio-x. Quando tiver comprometimento do osso adjacente ao pânus, né? Aí sim é que eu vou começar a ver no raio-x. Então, se a gente quiser dar o diagnóstico precoce, não é pelo raio-x. É ou por ressonância magnética ou por ultrassonografia que a gente faz o controle. Ok? Próximo caso. Caso a seguir é de homem jovem com rigidez na coluna e dor. Dê a hipótese diagnóstica, descreva os achados de imagem que pode ser encontrado nesses pacientes e o quadro clínico clássico desses pacientes. Pode passar. E aí, nós temos um raio-x de qual segmento? De qual porção? Lombar. Coluna lombar. Incidência perfil. E nós vamos ter a calcificação das ênteses, certo? E há essa formação da calcificação tanto nos processos interespinhosos, que é esse que a Ana estava apontando, quanto dos ligamentos longitudinal anterior e posterior. Isso, obrigada. E esse é o aspecto clássico de coluna em bambu, que vai realmente causando uma anquilose com o passar do tempo da articulação. E qual é a clínica desse paciente? Ele vai ter como característica marcante uma lombalgia ou uma dor glútea de caráter inflamatório, que vai melhorar com o movimento, vai piorar quando ele está parado. Ela pode ser pior durante a madrugada e ele vai ter rigidez matinal prolongada. Se eu não me engano, acho que é mais de 1 hora, pelo menos, dessa rigidez. E o quadro ele é progressivo, né? Ele vai piorando e é ascendente. Então, ele começa de baixo para cima. Certo. Qual a faixa etária mais acometida e qual o gênero? Aí eu não sei não, professora. Alguém sabe? Homens jovens, né, caros alunos? E ele está relacionado ao HLA-B27, ok? E antes chamava espondilite anquilosante, agora só se chama espondilite, mas é a mesma entidade. E antes chamava-se espondiloartropatia soronegativas, mas hoje caiu em desuso, porque viu-se que não necessariamente é soronegativo. Enfim, próximo casinho. Mas os outros segmentos da coluna. A gente vai ver os mesmos achados, e por isso vai tendo restrição do movimento, né? Próximo. Aqui o AP da coluna e o perfil da lombar, o AP e a da dorsal, o perfil. Pode passar. Paciente, 25 anos, vítima de trauma, evolui com dor na perna. E aí, nós temos fraturas. Uma fratura, ela parece oblíqua, né, no AP, mas na verdade ela é em espiral. Se vocês forem ver, ela faz uma voltinha assim, e acometendo a região diafisária distal da tíbia, né, com um leve desalinhamento. E também há uma fratura, obrigada, há uma fratura acometendo a região diafisária distal da fíbula também, de aspecto mais cominutivo, né? Pelo menos uns 3 pontos aí já foram fraturados. E são os tipos de fraturas, então, que nós temos? Cominutiva, oblíqua, transversa e espiral. E a gente vai avaliar se há extensão à superfície articular, ou se é uma fratura exposta, porque aí a conduta muda, não é apenas imobilização, aí vai se verificar se é cirúrgico, e também ver o local de acometimento. Ok?
Próximo. Paciente idosa, vítima de trauma, evolui com dor na bacia e restrição ao movimento. Pode passar? Então, nós temos aqui uma radiografia da bacia, incidência AP. A gente vê que esse paciente tem alterações degenerativas nas articulações coxofemorais e laterais, obrigada, e também nas sacroiliacas, obrigada. E a próxima situação que a gente vai mostrar aí, que é o principal que a gente quer ver agora, é a fratura em 2 pontos, e há sinais de instabilidade, né, para a insinuação da porção ali do ramo púbico, né, entre o ramo isquiopúbico ali, para esquerdo, e com desalinhamento, e isso fala a favor de instabilidade, né. Ok? Essa é outra visão que vocês vão me dizer, confirma a fratura. Aí a gente consegue até pensar se não tem uma fratura do outro lado também à direita ali, no ramo púbico ali direito. Isso, obrigado. Próximo. E em outra visão. Quais são essas visões? Quais são essas incidências? Professora, eu acho que a 1 é anteroposterior, a 2 é inlet e a 3 é outlet, eu acho. Certo. Inlet, outlet e AP simples. Todas são AP, todas são anteroposterior, só que uma muda a angulação de ambas para fazer. A inlet e outlet. E qual é o objetivo? A gente ter outras visões, né? Não apenas uma incidência com a visão unidimensional. Outra incidência que também pode ser usada é em RAM, mas nesse caso aí nem era interessante fazer nessa paciente, porque ela não ia ter, ela deve estar com restrição ao movimento, não ia conseguir fazer essa incidência. Próximo. Em RAM é abdução dos quadris. E aí a gente respondeu as perguntas já. Próximo. Agora são os de raio-x de tórax, né? Já vou projetar aqui.